Fala galera, beleza? Como vocês estão? Então, vamos lá, vamos começar mais uma aula aqui hoje, tá? A aula de hoje é sobre implantes. Então, a gente vai começar iniciando aí nos implantes, tá? Então, eu estou preparando aqui para vocês um PDF sobre as informações que vocês precisam saber antes de começar um caso de implante, beleza? Então, tá em processo ainda. Falta a última página para mim estar terminando ali. E eu vou mandar junto com essa aula gravada para vocês, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber, o implante que está em boca, beleza? Esse implante que vai estar lá fixado no osso do paciente. Segunda coisa que tem que saber, o scan body que foi escaneado ou vai ser escaneado, tá? O tipo, a marca, o modelo, o tamanho, tudo sobre o scan body, beleza? Terceira, a biblioteca de implantes, que vai ser usado para o CAD, para o desenho, tá? A gente vai abordar daqui a pouco na aula. E a biblioteca de análogos digitais, que é a biblioteca compatível com o análogo do compatível com o Scambori, tá? Então essa biblioteca de análogos, ela tem que ser compatível com o Scambori, com a marca do Scambori, independente do tipo de implante que está em boca, beleza? Então, essa biblioteca ela é correspondente diretamente ao Scambori, ok? E essa biblioteca aqui, ela corresponde a tipo de implante que está em boca e Scambori que foi escaneado. Show? Então, vamos lá. Então, aqui depois eu estou explicando sobre identificação do implante em boca e tal. E daí dando continuidade. Daí tem aqui, ó, os Scambori, ou mais conhecido também como Scan Post, tá? Então, por exemplo, ó, aqui tem um exemplo bem simples. Então, na boca do paciente eu tenho um Neodent HE 4.1 e eu posso escanear com o Scan Post ou Scan Body da EFF, tá? Ou pode ser próprio da Neodent, ou pode ser da Singular, ou pode ser de qualquer outra que me forneça, qualquer outra marca que me forneça esse Scan Post e, é claro, a biblioteca para o desenho, certo? Então, tem inúmeras marcas que fabricam para aquele implante que está em boca. Nesse caso de exemplo aqui, o Neodent 4.1, beleza? Daí, depois de estabelecido esses Scambores, eu tenho que saber qual que é um modelo, se é de bancada ou se é um Scambore intraoral, beleza? Para depois ir para a biblioteca de implantes e escolher ali para estar desenhando no CAD, beleza? Aí aqui eu estou explicando sobre a biblioteca de CAD, que daí lá eu vou escolher também, de acordo com as informações passadas, o tamanho, a marca, um modelo, né, baseado no Scambori, ok? E depois se vai ter link metálico, também pode ser conhecido como T-Base, ou não, direto na cabeça do implante, ok? Então é isso, é bastante informação que a gente tem que conhecer antes mesmo de começar o caso, tá? Isso daí a gente vai ver mais para frente. Então tá faltando ainda terminar, ó. Falta só bibliotecas digitais e eu vou fornecer esse PDF para vocês juntamente a essa aula gravada aqui, ok? Então vamos lá, vamos partir para a aula. Então é o seguinte, no esquema de implantes, o que acontece? Tem que ter uma conversa entre o laboratório, o cadista, né, com o cirurgião dentista diretamente. Por quê? Porque muitas das vezes, hoje com os scanners intraorais, muitas das vezes quem vai fornecer de fato as informações é a clínica, é o cirurgião dentista. Então não pode passar batido, tá? Se vier informações faltando, eu não consigo desenhar. Então vamos lá, temos aqui a nossa paciente, né? O nome dela. Depois tem bem específico. Então, desenhar no Exocad uma fixa de 3 elementos, tá? Então vai ser uma fixa anatômica, beleza? Aí temos lá escaneamento com um transfer de mini pilar neodente. Então o transfer que ele fala aqui seria o nosso scan body, tá? Então foi escaneado com um scan body da neodente,
para mini pilar, ou seja, mini pilar, padrão 4.1, ok? Então esse meu cliente, eu já estou acostumado com os trabalhos dele, ele usa só escambode da própria Neodente para fazer os casos de mini pilar, hexágono, cone Morse. Então ele usa uma única linha para facilitar, ele usa só Neodente. Fácil, mais simples para mim, tá? Então ele ainda me dá uma observação aqui, ó, se não tiver espaço, fazer direto na cabeça do mini pilar, direto no mini pilar, PMMA 5 eixos, instrumento em meio milímetro, tá? Esse instrumento que ele está me referindo aqui é o que ele vai fresar, mas como eu estou desenhando no Exocad, isso é um pouco irrelevante. O mínimo que eu tenho que deixar ali é as paredes de espessura mínima, ok? Então isso é uma exigência dele e vamos lá. Então aqui nesse caso ele deixou bem o meu critério. Eu posso usar o link metálico ou aquele T-Base, como eu disse, tem vários nomes, né? É um linkzinho metálico que vai sobre a cabeça do implante, tá? Como se fosse aquela UCLA cromo cobalto, e tem um ferrinho ali, né? Tem o cromo cobalto. É igualzinho, só que no sistema digital. Então eu desenho sobre aquele link metálico a coroa e depois ele cimenta em cima do link metálico e consequentemente parafusa as coroas no implante em boca, ok? Então vamos lá. Então ele deixou bem aberto para mim. Eu posso fazer com ele, mas se não tiver espaço, eu faço direto na cabeça do mini pilar. Isso daqui impacta diretamente na escolha da minha biblioteca. Então, se eu escolher com o link metálico é uma biblioteca, se eu escolher direto na cabeça do mini pilar é outra biblioteca, tá? O PMMA aqui, para mim, é indiferente, tá? Lembra, eu falei que os materiais escolhidos no Exo é indiferente. Não importa como ele vai pôr lá no CAM, no software de fresagem dele, ok? Mas vamos lá. Então vamos identificar aqui, ó. Eu já abri. Observa aqui o que a gente tem, né? Deixa eu mostrar para vocês primeiro o que a gente tem. Temos o upper, que seria essa é a forma correta de nos mandar um trabalho. Então ele me manda aqui o upper com 2 implantes, mostrando quais são os implantes que está ali em boca, tá? Depois no próximo STL, ele tem um dos escambores, ó, escambores. São esses escambores, então só pelo formato eu sei identificar que é neodente, tá? Por costume, mas ele já me especificou lá nas observações. Então isso é muito importante quando ele manda essas observações, tá? E se não mandarem, perguntem para não fazer um trabalho errado. Então tem que ter essas informações. O lower, que é o antagonista, ok? Então vamos desenhar 3 coroas, vamos utilizar uma técnica de espelhamento ali. E o mais importante é sobre o implante, vamos escolher a biblioteca correta, ok? Então, é o dente 21, coroa anatômica, 5 eixos, como ele me pediu. Vou pôr aqui, de acordo com quem ele me pediu, PMMA, mas não tem problema, posso desenhar com zircônia, posso desenhar qualquer outro tipo de material, o que muda é a espessura mínima. Lembra que ele pediu no mínimo 0,5? Eu vou deixar com 0,4, porque desde o começo eu falei, sempre que você deixa 0,4 aqui, a peça no final ela vai sair com 0,5, 0,6, sempre a mais. Ele nunca vai ficar a menos e nem 0,4. O software não pode deixar isso. Tá? Então ele deixa sempre uma camada recobrindo a espessura mínima. Ou seja, um valor maior. Tá? Agora, o que muda aqui? Se eu colocar a coroa anatômica e definir esses parâmetros, né? 5 eixos, qual material e espessura mínima, ela vai entender que não tem implante. Então, onde eu indico para o software que é um caso de implante? Tá vendo aqui, ó, nenhum implante? Esse nenhum implante se refere a quando é reconstruções sobre o preparo, né? Sobre já tem um preparo, seja dentário ou artificial, né? Um núcleo metálico ou um pilar, que seja. Tá? Então é quando não vamos usar a biblioteca de implante. Então, para implante usamos essa daqui, ó, A parafusada, tá? Esse A parafusada é para uma
uma coroa parafusada normal, ok? Depois temos outras opções, que é aparafusado, porém eu escolho a posição do canal, tá? Para mim angular esse canal, beleza? Então são alguns casos específicos, né? Tipo munhão. Então munhão mais coroa eu posso escolher aqui o aparafusado e vou lá e direciono o canal do parafuso, tá? Mas nesse caso, simplesinho, aparafusado. Temos outras opções, nenhum implante já expliquei. O pilar com canal manual é sim fazer um munhão personalizado, tá? Daí eu escolho também o canal. E tem aqui o munhão personalizado, cujo o próprio sistema me dá o canal do parafuso, assim como a parafusada, tá? E depois temos subestrutura de barra, que é para fazer algumas subestruturas, beleza? Então vamos lá, no nosso caso, a parafusada. Vai ser coroas normais, parafusadinhas. Então, já que são mesmos implantes, mesmas informações, eu apenas copio, tá? Não preciso ir lá e dar tudo de novo. E agora o dente 11 aqui, baseado naquele STL que foi me fornecido. Tá, cadê? Eu acho que eu fechei acidentalmente. Ó, então, aqui pelo pilar eu consigo ver, ó. Se eu tenho lateral, então é o dente 21 aqui. O 11 é um pontico e o 12 é um aparafusado de novo. É um implante, ok? Então, bora lá. Então, aqui, pontico anatômico. Então, já tá, material, tudo certinho, ok. Então, bora lá. Dentes adjacentes, tudo normal. A única coisa que vai mudar mesmo é escolher que tem implante, tá? Então, voltando aqui, ó. Então, chegamos até lá para abrir os arquivos, né? Os arquivos para desenhar, tá? Então, STL da aula gravada. Então, ele está me pedindo aqui maxilar, né? Seria o upper. E agora ele me pede o localizador de implantes. Então, tem que ser a malha que tem os scambores, tá? Então, ele já vem marcado aqui para mim, ó. Scambore upper, tá? E agora o lower jaw. Então, beleza. Antes da gente começar a desenhar, o que que a gente tem que fazer? Tem que estar observando. Se essas duas malhas, ela deu match, né? Se ela tá bem casada uma com a outra, tá? Então, ó, não pode ter muita variação, ó. Tá vendo que existe já um pouco de variação, tá? Esse daqui é referente ao scanner, tá? Mas até aqui tá um padrão aceitável. Se eu colocar aqui, ó, não dá nem 20 micras. Então eu posso colocar aqui para conferir, ó. Deixa eu puxar o gravador. Olha aqui então. Então é um padrão bem aceitável. Opa, eu cliquei lá sem querer. Ó, então esse daqui é 0,25 micras, né? Então ainda está aceitável, tá? Caso não tiver, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrumar essa malha antes de começar qualquer desenho, tá? Se de repente tiver um pouquinho deslocado o canal do parafuso em relação ao implante, né? Aqui na transparência eu consigo ver muito bem. Se tiver um pouquinho deslocado, essa peça vai dar errado, tá? Ela não vai adaptar. Então o implante é um dos trabalhos que é menos tolerável com erro de projeção, ok? Não tem como a gente ficar arrumando. Ainda mais se for uma peça de zircônia, por exemplo, daí já era. Daí não tem como arrumar mesmo. Daí perdeu. A zircônia é friável, né? Não tem como fazer reparo, tá? Então vamos lá. Ainda antes de começar, falando sobre o caso.
que ele entende? Daqui a pouco ele vai me pedir a biblioteca referente a esse Scambori. E qual que é o grande BO? Quando escaneia, o scanner ele tem que fazer uma correlação. Se ele tem que fazer uma correlação, ele tem que pegar os dentes, né, ou malhas iguais e correlacionar, ou seja, dar match uma na outra ali. Só que olha o tamanho dessa malha de Scambori. E o Scambori, na verdade, é só o componente. Então, ele entende aqui para mim, ó, que isso tudo é Scambori. E não é, a gente está vendo que não é. A gente está vendo que é dente. Então, a gente tem que fazer uma edição de malha desde que ele esteja, né, certinho sobre o implante ali, fazer uma correção de malha cortando e deixando apenas o Scambori para futuramente fazer uma boa correlação com a biblioteca de CAD, tá? Então vamos lá. Então, modo perito, antes mesmo de eu dar a orientação ali, botão direito em cima da malha, o famoso editar malhas, tá? E vou recortar deixando apenas os Scamboris. Beleza? Verifica se pegou todo ele, tá? E agora o próximo. Só dessa malha estar grudada ao dente vizinho aqui, ó, isso já me gera problema, tá? Ainda vocês vão ver que essa relação aqui, esses escambores, está muito bem escaneado. Por quê? Essa areazinha aqui do escambore é onde vai ajudar a correlacionar com a biblioteca de CAD, tá? Então ele está muito bem escaneado, ó, bem visível, tá? Não pode ter nenhum tipo de falha igual aqui atrás, essas bolinhas, ou então malha dentro de malha, que é o caso que está encostando muito nesse lateral, beleza? Cortem, tentem deixar o menos possível das malhas que não lhe interessa, como gengiva. Ó, acabei de fazer bobeira. Então vamos lá, estava certinho. Então vamos de novo. Deixa só os escambores. Então vamos lá, ó. Circulou, confere, tudo certinho. Cortou. Cortou, eu verifico se ficou com sobre a malha, certinho. Tá show. Dou ok. Beleza, agora sim podemos voltar para dar a orientação de dados. Verifica se por um acaso não voltou as malhas que a gente cortou, porque a gente voltou para o assistente. Então às vezes pode voltar. Ó, então beleza, certinho, vamos definir a vista atual do eixo, né? Para desenho. Definiu, pode seguir. Então, automaticamente agora, ele sabe que tem implante, ele vai cair para a tela de posicionamento da biblioteca CAD, tá? Então, aqui entra aquela grande questão. Então, ele me falou o quê? Que dentro do osso do paciente, aqui dentro da boca do paciente, eu tenho um implante neodente mini pilar, tá? E ele me mandou também falando que ele escaneou com Scampost, né, ou Scambori, da marca Neodente, para mini pilar, que eu vou desenhar, que é o 4.1 padrão, que ele usa lá, tá? E ele me deixou a critério de escolher com ou sem o link metálico, tá? Então, primeira coisa, como ele deixou aberto para mim escolher, eu tenho que achar o quê? A marca do Scambori, que é Neodente, e é para mini pilar. Então, eu vou procurar a marca do Scambori, tá? Então, ó, já achei aqui, ó, Neodente. Todas as informações aqui tem atrás da embalagem do Scambori. Então, é importante nunca jogar fora, tá? Então, achei aqui, ó, Neodente é um componente híbrido para mini pilar conical, que é redondo, né, cônico. O abutment intraoral. Então, tá vendo que aqui na escrita ele não vem como Scambori, ele vem como abutment. Então, esse é o grande problema do nosso fluxo digital. Para uma única coisa, várias pessoas se referem com termos diferentes, tá? Então, toma cuidado com isso. Então, nosso Scambori neodente intraoral. Então, vamos escolher ele.
Escolheu ele, vai abrir uma caixinha para mim escolher o que que é. Então tem aqui, ó, mini pilar. Para esse tipo de scan body, tem o mini pilar 4.1 e o 5.0. Claro que eu vou usar o 4.1. Aqui vai dar sempre uma mensagem falando que tem a extensão, ó. Então tem aqui, ó, tipo neodente, híbrido, cônico, mini pilar, intraoral, beleza? Se eu quero usar ou não usar. Aqui eu vou rejeitar e aqui eu vou usar. Então use a mesma. Tá pedindo para detectar a posição do implante no dente 12. Tá? Então vamos lá. Truquezinho. Pulo do gato. Deixa ao lado da minha tela do Scambori, a telinha do Scambori aqui, na mesmo posicionamento, ó. Beleza? Então, lado a lado, paralelos, na mesma posição, em pezinho, eu vou buscar esse ponto aqui na região do meu Scambori. Então, cliquei, ele automaticamente transporta daqui para lá, jogando, ó. Só que tá vendo que ele ficou tortinho e não pode. Então, o que que a gente faz? Melhor ajuste. Correlacionou, não ficou muito bom. Ó, ficou fora, tem que casar certinho. Então, eu tenho um truquezinho aqui, ó, que eu posso diminuir a área para ele buscar mais fácil uma área só da referência aqui. Então, vamos lá, mais uma vez, clicando. Melhor ajuste. Ó, melhorou bastante. Bom demais. Se eu achar que ainda não está muito bom, diminua um pouco mais. Aqui, melhor ajuste. Tá legal. Eu posso vir aqui na malha do localizador, ó, e diminuir a transparência. Ó. Não tá vendo? Ó? Ficou certinho. Então, beleza. Tá certo? Pode seguir. Então, ele vai falar agora, ele vai dar aquela mensagem. Quer usar a mesma ou quer usar outra? Mesmo que você vá usar outro implante, coloque aqui, ó, use a mesma. E depois você modifica a biblioteca, tá? Porque dependendo da versão que você esteja trabalhando, pode ter um bugzinho. Quando você rejeita ela, ele vai entender que está rejeitando um implante de vez. Beleza? Ó, então vamos lá. Mesmo truquezinho, põe lado a lado, mesmo sentido, uma tela do lado da outra. Verifica aqui se é o mesmo, ó, neodente, tá tudo certinho. O Button 4.1. E vamos o que? Diminuir a área de referência e melhor ajuste. Verifica se encaixou. Encaixou. Olha aquele errinho lá de malha, ó, de escaneamento. Tá vendo? Reflete aqui, ó. Eu não consigo ter uma boa percepção se tá bem correlacionado por causa daquela malhazinha tá mal escaneada. Mal escaneada entre aspas, tá, galera? Esse tipo de escaneamento aqui tá excelente. O que não pode ter é os escampores amassados, área de referência com malhas em cima, ou malha aberta. Isso não pode ter, não é legal ter, né? E principalmente nessa região aqui, beleza? Então, melhor ajuste, seguir. Show! Como eu escolhi a biblioteca oficial da Neodente, o que acontece? A oficial da Neodente ela não tem direto sobre a cabeça do implante, então ela joga esse linkzinho metálico. Então esse é o link metálico, tá, galera? No padrão Europa, padrão europeu, ninguém faz lá diretamente sobre a cabeça do implante. Até porque zircônia não é viável, nem um pouco viável. A zircônia ela tem um limite de torque, né? E se na hora de parafusar na boca do paciente, o cirurgião dentista der um torque a mais, vai quebrar e vai perder uma peça. Então imagina perder um protocolo cerâmico, por exemplo, todo de zircônia. Fica caro pra caramba e inviável. Então coloca assim o link metálico, o próprio sistema já dá. E a peça você vem e cimenta sobre esse link metálico, né? Tampa o canalzinho do parafuso com cera, qualquer outra coisa. Essa cimentação pode ocorrer direto em boca do paciente ou no laboratório, tá? Cimentação adesiva e põe a peça ali, beleza? Ok, então aqui são os linkzinhos metálicos para quem não sabe.
Agora ele está falando para mim definir o perfil de emergência. Perfil de emergência, já viu quando tem aqueles implantes que antes usa-se um cicatrizador para fazer o afastamento de gengiva, para dar aquele perfil gengival ali? Geralmente usa-se para munhão, né? A parte que fica dentro da gengiva usa-se um cicatrizador para a gengiva tomar forma e depois a gente vem desenhando com o munhão e a coroa em cima. No nosso caso aqui não tem, tá? Veja até que o implante ele está bem nível da gengiva mesmo, bem superficial, não está nem aquém e nem faltando nem sobrando, né? Vamos dizer assim, está bem nível certinho, então ok, não vai ter problema para esse paciente. Então vamos lá, se não tem, eu não dou o perfil de emergência. Então vamos seguir. Agora tem a cópia direta, como vocês já sabem, para copiar um dente, né? Eu posso muito bem copiar esse dente 22 aqui e jogar aqui no 12, tá? E daí sobra os espaços dos dois centrais. Eu vou fazer isso, mas se eu não gostar, depois eu troco, tá? Então vamos espelhar só esse. Então eu deslizei a hora de clicar, ele acabou copiando dois dentes. Eu não quero isso. Então vamos esperar o processo ir, só para não travar o nosso sistema, tá vendo? Vou desfazer e vou de novo. Clica sempre no meio do dente, que vai dar certinho, tá? Então copiou, posicionou. Posicionou, agora a gente arruma a posição do espelho, é claro. Desconsidera aquele canal do parafuso ali, tá? Da malha amarela. Estou copiando o dente 22 apenas para ficar parametrizado, né? Os dois lados iguais, o mesmo tipo de dente. E agora eu defino os dois centrais também, né? Só que daí eu escolho a própria anatomia do exocad. Estou utilizando a linha lá de fundo, ó, passando na linha média e vou travar a vista frontal aqui. Beleza? Então vamos colocar frontal. Ok. Então, galera, espelhei, fiz a vista frontal ali. Beleza, vamos seguir. Então já apareceu as outras duas anatomias, né? O interessante é isso, eu posso espelhar quantos quiser e posso usar a anatomia do exocad quantos eu quiser também, beleza? Então agora vamos trabalhar aqui ó, na tela de posição de dentes, tá? Então vamos escolher a melhor posição para os elementos, lembrando, o Ctrl gira e o Shift redimensiona, tá? Aqueles atalhozinhos. Então vamos lá. Então vamos fazer o posicionamento aqui, galera. Vou ter que trabalhar para acertar essa linha mesial. Linha mesial não, linha média, né? Desculpa. Como eu sei que é uma fixa de caráter provisório, eu já vou tentar acertar ao máximo aqui a linha média, né? Para também estar apresentando para o paciente se tem a condição de arrumar ou não. Pelo que eu estou vendo aqui, distribuição dos tamanhos, né? Pela distribuição de espaço, esse paciente não vai ter como acertar a linha média. Tá? Então vou diminuir um pouco esse lateral, ó. Inclusive, não estou gostando da forma que ele tomou aqui, né? Copiando esse outro. Até porque o outro tá girado, um pouco destruído da arcada. Perdão.
Então, beleza, defini a posição dos meus elementos, né, dos meus dentes, tá, ó. Tanto no arco quanto na vista frontal. Aqui temos a marca das oclusões, ó, onde está pegando, né? Tá com a régua ativada de oclusão. Então isso me permite ver onde está tendo a interseção do dente antagonista. Também temos os canais dos parafusos, ó. Então se eu tivesse escolhido a parafusada canal manual, eu iria dar esse canal aqui para o sistema, tá? O software. Então aqui vai ficar legal, depois eu dou uma modelada neles e vai ficar legalzinho, ó. Então seguimos. Agora o que acontece? Ele tá meio que no estilo num ponto anatômico, esses dentes, né? As duas anatomias, tá? Tanto do lateral quanto a do central. Esse é um ponto anatômico mesmo, tá? Então ele precisa fechar a cabeça do implante. Nesse caso aqui, ele precisa fechar no link metálico, tá? Na borda do link metálico. Então deixa eu tentar explicar aqui para vocês, ó. Então eu tenho um linkzinho metálico e tenho tipo um perfil que dá para fazer, né, ó, para adaptação, ou seja, eu posso levantar ele e expandir, ó, tomar aquele formato de cicatrizador ou deixar ele mais côncavo, né, ou convexo, tá? Então eu escolho a medida que eu quero dar. Nesse caso aqui eu não preciso alterar, ó. Eu não preciso dar porque ele está no nível gengival, tudo certinho, então não preciso alterar. Então vamos de avançada, zeramos essa espessura do bordo. Vou jogar o que? 10 micras, tá? Tanto para o diâmetro da plataforma quanto do bordo pilar. Ou seja, ele vai alterar em 10 micras essa unidade aqui que fica diretamente na cabeça do implante, ou na cabeça do link metálico, tá? Ó, consigo ver que tem um pequeno desvio ali, né? E o outro aqui tá certinho, tá? Então aqui eu posso jogar 10 micras apenas como se fosse uma margem, aquela margem horizontal, lembra que a gente usa nos casos? Então ela é uma margem um pouco a mais do implante, para que a gente possa zerar na mão e possa evitar falhas. Quem quiser pode dar mais espessura, tá? Deixar maior. Porém, também essa margem ficará maior. Depois eu tenho que vir zerando em mãos, né? Zerando em borracha. Tá? Então, vou diminuir aqui para vocês verem. Ó. Então, eu prefiro que ele parta diretamente da margem horizontal, ó, como se fosse um preparo, lembra? E comece a nossa coroa. Por que ele está dando afastado no meu análogo? Porque se eu abrir aqui, ó, deixa eu achar ele. A gente está com um T-base ali, a gente está com um implante, então ele tem já um bordinho. Olha lá, ele tem um bordinho que completa, tá? Então por isso que dá a impressão que ele está acima, ele não está encostando na borda do pilar que deveria, mas ele está certinho, beleza? Então podemos seguir. Ó, então ele fechou exatamente na cabeça do implante, ó. Ficou aquela margenzinha lá. Ó. Aqui desse lado fechou ainda melhor, já que provém de um espelhamento. Infelizmente ele detona mesmo a anatomia, né? E agora cabe a nós modelarmos, tá? Então como eu tenho um dente
que ele tá no pilar e o outro ele é um ponte, o que eu vou fazer? Vou trabalhar no pontico e depois eu espelho copiando, né? Eu não vou perder o tempo modelando dois dentes, tá? Então, primeira coisa, adaptar a oclusão. Cortei aqui por possíveis interseções, né? Ó, provavelmente foi aqui, deixa eu desfazer para vocês verem. Olha lá. Então eu cortei e agora já não vai pegar, já vai ficar em infraoclusão porque está em 100 micras, tá? Então um valor bem aceitável. O ponto que eu vou arrancar a gengiva, ó, então tá passando, se eu finalizo a peça assim, a peça não adapta, né? Então tem que tirar ela aqui. Ponto que adaptou, show, cortou também. Beleza. E tem as proximais que eu posso estar cortando já, fazendo um pontinho de contato. Cortei. Beleza? Agora eu vou trabalhar na anatomia aqui do 12 e do 11, né? Para ter um melhor resultado e, consequentemente, eu espelho lá no 21. Lembrando que o 12 já é um espelho do 22, porém o 22 ele está extruído ali do arco, girado. Não tá muito legal o eixo dele, né? Mas é uma cópia do dente 22, tá? Perdão. Vamos lá, vamos lá. Agora eu tirei os elementos para eu poder fazer um volume que feche aquele black space, tá? Então, para fechar black space, sempre na região onde é o ponto de contato. Só que, claro, no sentido cervical aqui da peça. Ó, então aquele black space que podia existir aqui, ó, ele foi eliminado quando eu coloquei volume. Por que eu não vou fechar ele todo agora de vez? Porque é claro que a hora que eu espelhar esse dente 11 por 21, ele também vai chegar até aqui e vai fechar, beleza? Então, por enquanto eu não me preocupo mais com ele, tá? Então, me preocupa só em desenhar ele agora. Ó, posso de novo aproximar, cortar a interseções, desculpa. E agora eu posso desenhar tranquilamente o elemento 11 e depois espelhar para o lado do 21. Então vamos lá, formando o espelho, ó, sempre no adicionar. Formo primeiro o espelho, acrescentando. Então agora eu vou fazer as linhas de transição. Então formou-se a segunda linha, que é de transição, ó, definiu o espelho e transição, que é essa que está brilhando agora. Aqui brilha a de transição e agora aqui brilha a de espelho. E ó, isso aí. Vamos lá, frontal, consigo ver muito bem ela ali, sem problema nenhum. Aqui vou fazer acrescentando a linha de transição. Tá, então tá ficando de acordo com o nosso provisório.
Eu escolhi fechar o Black Space ali, modelando, só para poder mostrar para vocês. Porque se é uma fixa ela tem as peças de conexões, eu poderia fechar muito bem com elas, as peças de conexões ali, esse Black Space, tá? Então, mas eu fechei só para mostrar como que eu fecho em uma forma estética, sem atrapalhar a forma e o espelho e sem depender dos conectores. Então, fechar Black Space sempre por trás. Então, estou dando uma leve caracterizada aqui, ó. Tirei, mas eu acho que eu tirei muito. Beleza, caracterizei, tudo tranquilo. Então, proximal, cortou. Agora justo o dente 21. O 21 não, o 12. Depois eu espelho o 21. Então, a própria anatomia que tem existente lá no 22, eu dou uma valorizada nela, uma trabalhada nela. Ou seja, eu vou manter a forma do dente, porém eu trabalho o espelho para deixar ele mais bonito, né? Mais esteticamente mais legal. Então não tem segredo, é a ferramenta que vocês já aprenderam. Modelar, suavizar, segurando o Ctrl, segurando o Shift, para fazer as funções dos botões de modelação. Né? Também adaptação interproximal que vocês já aprenderam. O que muda agora é que não é sobre dente, e sim sobre implante. No implante a gente tem que escolher a biblioteca, um análogo, ter todas essas informações. Então é algo simples os implantes, desde que venha fornecido todas as informações. Implante que está em boca, tamanho, intramucoso e tudo mais. Tá? Então, como eu estava falando, desde que venha todas as informações, a gente não vai ter problema, tá? De desenho. Chegou as informações, não tem biblioteca. O que eu vou fazer? Primeiro, buscar no site oficial da marca do Scambori, né? Então ele vai avisar lá, ó, o Scambori que foi usado, tipo da Singular para mini pilar. Então tá, eu vou lá na Singular e tento achar a biblioteca. Não tem no site? Entra em contato com o vendedor. Explica a situação, né? Fala, tô com um caso para desenhar, foi usado o mini pilar, ou singular, e eu não tenho a biblioteca, tá? Então, provavelmente esse vendedor vai pedir a referência. A referência está sempre marcada atrás da embalagem do Scambori, então vai ter que consultar por lá para ela saber qual biblioteca vai usar. O que acontece? As empresas, de vez nos ajudar, elas acabam nos ferrando. Porque a cada um determinado tempo, elas lançam de novo a mesma biblioteca, só com algumas alterações. Tá, pode ser algumas melhorias? Sim, mas mesmo assim, fica lançando uma biblioteca com nome diferente da outra, porque não lança só uma atualização, né? Mas infelizmente eles geram outra biblioteca com outras especificações. Isso é um problema para a gente quando a gente tem que encontrar ou já tem um componente da biblioteca antiga, tá? Então isso daí só entrando direto em contato com o vendedor. Citei a Singular aqui, mas pode ser para qualquer outra marca, tá? EFF, Neodente mesmo, tá? Qualquer outra aí. Vendedora. Então vamos. Um fato bem curioso, né, engraçado,
Para quem trabalha com aqueles munhões universais, sabe qual que é que eu estou querendo falar? Aqueles que eles ficam simulando um preparo, né, dentário, cujo ele tem a tamanho e a largura, vamos supor 3 por 6, 5 por 6, né, é um negócio assim. Então aqueles lá, eles não exigem escambória, por mais que tenham. Nas bibliotecas antigas, eles são os próprios scamposts, tá? Então, mesmo que você desenha lá e queira usar ele como indica lá para o software, ó, é um aparafusado, ele vai ser o próprio scampost, tá? Então, é um fato bem curioso e diferente. Então, vamos melhorar só um pouco da estética aqui, em relação a esse desenho. Então, sempre observando por frontal. Então, beleza. Já bem estabelecido a parte estética. Trabalhar um pouquinho aqui no lingual. Deixe uma camada um pouco maior em torno dos links metálicos, tá? Então, estou suavizando nesse momento apenas para dar uma superfície mais lisinha, mas eu vou jogar de novo um volumezinho aqui, para que não quebre na hora de fresar. Sei que vai fresar um PMMA, é muito difícil quebrar PMMA fresando, só que é mais para garantir, tá? Ponticos, o que é importante fazer? Tirar a cela, né? Vamos já começar a trabalhar nesse sentido, tirar a cela. O que é cela? Quando o pontico ele assenta, até mesmo na parte lingual aqui, e vai criar pontos de retenção de alimento. Então eu tenho que criar uma maneira, né, um perfil aqui nessa peça, para que para que essas coisas não ocorram, tipo acúmulo de alimento aqui, tá? Nesse ponto. Então eu deixo arredondado, o que vai acontecer? Ele vai assentar aqui, mas daí não vai ficar um ponto de célula. Ó, ficou passando? Volta aqui no adaptar, ponto, adaptar a gengiva e pronto, ó, e tira. Beleza? Tá vendo que tá ficando um black space? Não tem problema nenhum, tá? Porque eu vou fechar aqui com as peças de conexões. Agora aqui já é bom fechar o máximo que conseguir. Então, belezinha. Posso vir adaptar, proximal, cortar. Cortou as proximais. Agora é só espelhar o outro lado e arrumar o 21, certo? Então, como que eu espelho? Eu vou aqui abrir um modo perito. Coloco as anatomias. Botão direito. Espelhar, copiar dentes individuais.
Posso fazer uma cópia direta, mas não vai adiantar, por quê? Porque se eu trocar uma cópia direta, ele vai pedir para adaptar de novo na cabeça do implante. E ele vai distorcer de novo essa região. Então não me interessa muito. Então vamos tirar uma malha de pré-operatório, como se fosse uma malha de referência, tá? É uma malha de referência. Então eu encaixo por cima, indico que é o dente 21, encaixo por cima, deixa ela sólida. Tiro o dente 21, lembra, para tirar alguma coisa da tela, um STL da tela. Ctrl e Scroll, ele some, mas ele só está desativado. Agora eu faço o posicionamento da malha como se fosse definitiva já. Tá? Vou posicionar, levando em consideração, é claro, frontal e oclusal, para fazer um bom alinhamento do arco. Ó. Então tirei a malha do espelhamento, tá? Posicionar na mesma altura. E agora eu arrumo os detalhezinhos. Tá? Então, bora lá. Então eu dou OK. A anatomia minha tá embaixo. Agora ainda no modo perito, tá? Eu ponho modelar. Vem aqui na fase de grupos, deixa transparente a malha da referência para mim recobrir, ó. Para mim recobrir. Tá? E vou indo, recobrindo. Ó, então, galera, tem que completar, tá? Então, não tem problema, passar, lembra? Assim que eu der esse volume, eu posso voltar para o modo assistente, né? Que daí ele faz essa... Ele vai para aquela tela de adaptação e eu deixo ele adaptar. Deixa a máquina trabalhar para mim, tá? Então, já ensinei esse truquezinho para vocês aí de copiar. Então, vamos lá. Dou OK. Volto o modo assistente. Ele entendeu que tem a anatomia ali, anatomia não, a malha, né, de referência. Se eu quero arrumar, eu não quero, porque já posicionei. Então vamos seguir. Agora, adaptar os dentes. Olha, então toma cuidado com os outros dentes tá piscando. Se ele começar a deformar, vocês parem, tá? Não façam esse processo. Mas ele seguiu certinho. Ele seguiu aqui, ó. Copiou a minha referência que deve ter deslocado, né, pelo jeito, porque ela ficou para dentro. Pelo jeito, deslocou mesmo. Então, o que eu vou fazer? Volto. Lembra que tem essa tela aqui, ó, de reposicionamento? Então, eu reposiciono ela. Porque me deu uma ilusão que estava correto, mas eu esqueci de conferir a parte aqui da oclusão. Tá? A ilusão de ótica frontal, ela me enganou. Mas não tem problema, tudo há solução. Agora sim, ó, confira a oclusal, não está muito legal. Giro. Show. Pronto, agora eu posicionei de vez. Não tem problema, eu arrumo ali depois. Eu só não tô gostando da região cervical, então eu vou virar um pouquinho. Então beleza, agora tá ok. Agora eu mando adaptar.
Espera ele tomar a forma. Começou a ficar rajadinho, eu paro. Vou seguir, vai cair na segunda tela de modelação. Agora eu tiro o modelo de referência e faço as adaptações que eu achar necessário, tá? Então, tá aqui na tela de anatômico, né? Eu repuxo ela, ok? Lembra? Pequenos espaços. Agora eu vou mandar adaptar. Tem que verificar se a linha média vai ficar reta. Tá um pouco torta, tá inclinada para nossa direita. Então, puxo ela aqui. Já melhorou. Agora melhorou ainda mais. Show. Não tem problema ficar um black space, né? Porventura eu fecho ela com as uniões. O importante é essa linha média ficar reta, tá? Aqui as proximais também. Agora eu vou arrumar a adaptação aqui atrás. Ó. Vamos acrescentando até cobrir. Observa que ele também tem a espessura mínima. Então eu vou dando volume para cobrir toda a espessura mínima, tá? Olha, formou também uma área aqui, ó, não muito agradável, tá? Deixa eu tirar a análoga. Essa área aqui, ela não pode ser convexa. Não pode ser côncava. Para não acumular alimento do mesmo jeito que era aqui, ó. Então a gente tirou, lembra? Tiramos a célula. Aqui também vai formar um problema se a gente deixar isso aqui. Tá? Então agora tem que fazer o que? Tirar, quebrar um pouco dessa aresta. Então, beleza. O legal é a gente trabalhar aqui um pouco na transparência deles e ativarem a espessura mínima, que é aquela 0,4, né? E ver se não tem locais com regiões finas, tá? Para não acontecer de quebrar e nem trincar, principalmente se for zircônio. PMMA ele é mais maleável, mesmo ele sendo resistente, ele é mais maleável, então é mais tranquilo trabalhar com ele. Agora a zircônia já é um problema, tá? Então não deixem finos quando for zircônia, implante para zircônia, tá bom? Então, ó, tudo certo, arrumados, né? Tudo certo, vamos colocar o antagonista, pronto. Vai ficar um pouquinho desviada a linha média, isso daí o doutor vai ver lá, porque agora é de caráter só provisório mesmo, tá?
Deixa eu só dar uma puxadinha aqui, acho que está um pouco caída. Qual que é a técnica, lembra? Deixa ele reto, a vista frontal. Deixa ele reto. Subiu e desce. Ó, e vê qual é o lado que está aparecendo primeiro. Pequenos toques a gente vai arrumando. Agora está aparecendo junto. Beleza. Show, é isso aí, galera. Então, provisórios sobre implante feitos, né? Coroas anatômicas vai ser de caráter provisório, porque vai frisar em provisórios, em PMMA, feitos sobre implante. Beleza? Revisando, o que está na boca do paciente é um mini pilar, neodente, usado com escambore da própria neodente, tá? Poderia ser um escambore de outra marca, né? O que definiria a escolha da biblioteca é a marca do escambore, independente do que está em boca, tá? O link metálico ele deixou ao meu critério, escolhi colocar o link metálico, então a biblioteca aqui tem o link metálico, tá? Multibase, né? Conhecido como Multibase. Caracterizei, fiz toda o processo anatômico ali, né? Vamos dizer assim, todo o desenho do CAD anatômico, tudo certinho. Agora vamos para a tela de união e acabou. Usei a técnica do espelhamento aqui, né? Então, só agora fechar os black space usando os conectores. Lembra? Escolha o tipo de conector. Não deixe eles passando. Ó. Levemente pode ficar pressionando, porque a gente sabe que é gengiva e ela pode ser pressionada, né? Não tem problema. Eu jogo sempre para trás as conexões para dar uma reforçada mesmo, tá? Além dela fechar o black space, ela vai servir para reforçar a peça, para não criar um V. Se cria esse V aqui atrás, ela gera um ponto de fratura, tá? Então jogo lá atrás, fecho o black space e dou uma reforçada na conexão da peça. Beleza? É isso aí, galera. Abraço. Agora vocês vão ver que já vai terminar. Então vamos lá, ó. Seguiu. Ele vai definir o canal do parafuso, tá? O que é isso? Vamos lá. Canal do parafuso. Ele está batendo aqui, esse canal do parafuso, ele parte da cabeça do implante, né? A cabeça do parafuso ali do implante. E vem até na anatomia. Então aqui eu posso escolher, ó. Quero deixar na anatomia. Ele veio até a anatomia, tá vendo? Que ele forma um círculo na anatomia. Ou eu posso repuxar eles, ó, são todos editáveis, por exemplo, ó, se eu quiser abaixar, ou se eu quiser deixar uma chaminé, olha lá, ó, vai ficar uma pontinha saindo para fora. Não é aconselhável deixar chaminés, tá? Chaminés para algumas fresadoras pode ser um problema, tá? Então não é aconselhável deixar. Aperta em anatomia, ele ajusta sozinho. Ou então aperta em off, e ele vai desligar. Porém, ele também vai cortar na anatomia. Então, tanto faz. Ó. Se eu finalizar em off, ele vai cortar no nível da anatomia. Vamos lá, só para mostrar para vocês. Então, ele corta no nível da anatomia e tá certinho. Sem problema nenhum. E se eu voltar e apertar na anatomia, ele também vai fazer igual se fosse um off mesmo. Ó, anatomia. Seguiu. De repente pode ficar um bordinho, uma pequena chaminé. Nesse caso ficou até mais bonitinho, vou deixar assim. Tá? Peças feitas com espaço para vir o link metálico, tá? Então deixa eu só colocar aqui para vocês verem, observarem. Então vamos lá, pilares e os implantes. Então os pilares aqui nesse caso vão ser os nossos links metálicos, né? Olha lá. Então ficou o espaço 100% correto, tá? Então vai
vai vir o link metálico que a gente compra separadamente, né? Ou pode ser todo o conjunto, se vocês quiserem comprar. E encaixa aqui, cimenta e parafusa lá no modelo de gesso ou no modelo digital. Beleza? Então, aqui a gente terminou a tela do CAD. Terminamos a tela de desenho, tá? Tudo no esquema. Então, ele vai ficar exatamente assim, ó, minha peça. Então, eu colo o... Aqui tá o parafuso aqui, ó. Então, posso tirar o parafuso. Então, eu colo, né, no PMMA, eu posso cimentar com cimento resinoso. Eu colo de alguma maneira aqui. Venho com essa margem, lembra a horizontal que a gente deixou? Zera ele, deixa ao nível do link metálico. E fica um ótimo acabamento, beleza? É isso aí. Então agora a gente vai prosseguir gerando modelo, tá, gente? Nesse caso vai ser fresado, eu não vou otimizar o ficheiro, tá? Não preciso otimizar. Então terminou, posso projetar um modelo, seguir. Agora ele vai me falar, né, se eu quero guardar mesmo assim. Belezinha. Então ele vai dar aquela mensagem para fazer um modelo, duas mensagens, ok. Agora vamos lá, vamos definir a altura. E primeiro agora, nessa tela aqui, a gente vai definir o tipo, né, de modelo que a gente quer gerar. Um modelo isocalado, segunda opção da lista, é uma boa opção, modelo isocalado. Põe a anatomia para mim equilibrar, não deixar ele torto, ó, um modelinho torto. Tudo certinho, tudo no esquema. Tá com altura de 40, posso diminuir, vamos jogar aqui, o que? 36? Legal, 36. Então vamos seguir. Não tem nada removível aqui, tá? Eu não quero fazer trocel de Geller, então pode ignorar. Ele vai importar análogos. O que é esse importar análogos? Toda a biblioteca de CAD, para a gente gerar o modelo, ou seja, ele vai gerar um modelo com furo para encaixar um análogo, como se fosse um vazado de gesso, sabe? Quando a gente tem o transfer lá na moldagem, né? Lá no molde, e eu tenho que deixar ele ali para prender no gesso. Aqui é igual. Os nossos análogos digitais, a única diferença é a trava que tem. Então ela vai travar ali na resina, ela tem algumas travinhas que auxiliado não, junto ao sistema vai criar uma espécie de trava interna, né, geralmente é fêmea e macho, então vai impossibilitar que esse análogo rode, tá? Como se fosse uma trava no gesso mesmo, tá bom? Mas esses análogos eles têm que ter a biblioteca na aba de Model Creator, ok? Então ele já criou aqui, ó, para mim, tá? Então esses são os análogos digitais. O que que ele faz? Ele joga tipo esse canudo, vamos dizer assim, para que o modelo não invada ele aqui. Então vocês vão observar que vão ficar furados nessa posição aqui, que é para a gente encaixar os análogos digitais, tá? Então a gente vai testar, tá? Para ver se vai dar certinho. Eu posso testar, ó, sem alterar nenhum padrão. Vamos ver o que vai acontecer, né? Tá vendo que eu não cortei ó, os pedacinhos que eu deveria, porque eu só tô fazendo de caráter para mostrar para vocês mesmo. Eu espero o sistema, ele demora um pouquinho, né? Como vocês já sabem. Ó, então ele gerou aqui e já deu um erro, ó. Um dos análogos do laboratório não pode ser aplicado a um modelo. Por favor, analise a forma dos dados de scan perto dos implantes ou altere a forma do perfil de emergência, tá? O que acontece? Eles geraram um modelo ó, sólido sem nenhum furo. Procura aqui, ó, análogo, removo ele, ó. Tá vendo? Então não tem possibilidade de eu parafusar a peça. Por que que isso aconteceu? Porque é implante e ele entende que ele tem que ter um acesso antes. E como que faz esse acesso? Com a gengiva, tá? Então o que que eu tenho que fazer? Ó, tem 3 abas. Esse modelo... Opa! Mexi no que não era para mexer.
Então aqui eu tenho 3 abas, ó, parâmetros, gengiva e os implantes, beleza? Então os implantes está certo, está indicando os dentes que é. Então eu tenho que fazer uma gengiva, que é aquelas gengivas impressas também no fluxo digital, beleza? Então como que eu faço isso? Primeiro, vamos recortar lá aquele modelinho. Modo perito. Botão direito, editar malhas. Vamos arrancar esses excessos, né? Vamos apagar. Apagou. Ok. Beleza. Ficou show. Show de bola. Bora lá então. Então volto para o modo assistente aqui, né? Ele vai cair na tela lá, ó. O que que eu faço? Venho em gengiva. Vamos voltar uma tela aqui só para ele sumir com o modelinho aqui, ó. Ó, sumiu e está editado já. Então agora a gente vai ativar a gengiva e vai definir. Ó, ele tem aqui, ele tem um padrãozinho, já é bem legalzinho, pode ficar tranquilo. E a gente vai definir qual é a região que essa gengiva vai pegar, tá? Então vem aqui, ó, adicionar. Vou meio que fazer uma delimitação que ele vai gerar para mim fazer a gengiva virtual. Cuidado nesse caso, ó, tá muito rente, tá vendo? Ó, tá muito rente ao dente vizinho. Deixa ele de uma forma amarelinha ali. Ó. Isso daqui é bom porque nós, né, que estamos dentro do laboratório, vamos poder ter acesso melhor às áreas de cervical dos nossos provisórios, beleza? Então é sempre bom, sempre tiver a possibilidade, coloque em gengiva virtual. Aqui eu estou utilizando 2.2, mas o 2.4 também ele tem essa opção, só que para preparos não tem como colocar. Então o que, que a galera faz? Integra, né, o arquivo gerado no Exocad lá no Mesh Mixer e gera a gengiva para caso de preparos sobre dente, tá? O Exo ele só vai deixar você gerar a gengiva aqui no caso que tiver implantes, tá, galera? O que vocês veem por aí é no Mesh Mixer. Agora, o 3.0 ele já possibilita gerar a gengiva em qualquer tipo de trabalho, seja implante ou seja sobre preparo, tá bom? Então é uma atualização legal aí, ok? Então definir, ó, põe o que? Executar, ele vai meio que tirar um espacinho de gengiva mesmo, ó. Bom é que ele já vai cortar esses análogos, esses implantes aqui, ó. Vocês vão ver que eles vão gerar uma gengiva sem essa parte. Espera calcular, vamos lá. Então, galera, olha como ele gerou uma gengivinha, ó, e gerou também um modelo. Bem legal, né? Deixa eu tirar aqui para vocês verem, ó. Então ele gera uma gengiva bem superficial que vai ter acesso aos análogos. Olha agora. Com essa gengiva não tem erro, ó. Não tem aquele erro, você viu? Então ele gerou com o espaço, ó, um modelo com o espaço. Para mim vem com o análogo digital, metálico, né? E encaixar aqui. A única diferença é que o análogo digital, como fala, é para o fluxo digital. As empresas muito bem poderiam criar esses análogos conforme os convencionais, mas é claro que eles querem vender componentes, né? Então, os análogos convencionais jamais vão encaixar aqui, né? E ter na referência certinho do posicionamento. Então, é para vender mesmo componentes, beleza? Esse análogo,
ele tem que ser compatível com o Scambori, tá? Análogo digital tem que ser compatível com o Scambori da biblioteca, ok? Aí gera tudo num fluxo só. Como o meu cliente ele usa tudo Neodent, então ele vai comprar o quê? Scambori da Neodent, link metálico da Neodent para aquele tipo de implante em boca e os análogos digitais para aquele tipo de Scambori, beleza? Então é isso aí, galera. Fluxo digital, implantes. Agora acabou, né? Agora aqui, se eu quiser algo mais grosso, eu posso aumentar, tá? Gerar uma gengiva um pouco maior, tá? Mas daí fica do análise de vocês, beleza? Então, certinho, vamos fazer só um antagonista e colocar nome. Então, ó, esqueci de corrigir o antagonista, lembra? Posso vir o que? No modo perito. O que mais eu uso em todo tipo de trabalho, seja trabalho básico, intermediário ou avançado, é o editar malhas, com certeza. Vou editar malhas. Corto os excessos, apagar. Beleza? Então lembra que eu falei para vocês que eu passava a base, não é? A base. Então isso daqui ainda faz parte da base, tá, gente? Por que base? Porque vocês têm que aprender o básico e ir aumentando, né? Então o que, ó? Lembra? A gente já viu o que? Modelo 3D Geller, agora modelo 3D para implante. Trabalhamos hoje com aquela técnica de espelhamento. Espelhamos o dente 22 natural dele, jogamos aqui no 12. Espelhamos do 11, caracterizado por 21. Fizemos a adaptação. Então, assim, vai crescendo os níveis, né, de dificuldade, tá? E é a realidade do dia a dia. Eu trabalho só com os modelos de casos reais, tá? Então é isso aí, galera. Vamos cada vez mais crescendo no conhecimento. Beleza? Então vai esperar gerar aqui, a gente põe o nome e acabamos com esse trabalho. Então, galera, ó, gerou um modelinho. Certo? Então vamos seguir. Colocar os attachments, que é colocar os nomes, né? Vou colocar também um attachment aqui para auxiliar nessa oclusão, que não está muito legal. Tá? Eu vou travar aqui a oclusão que ele me mandou. Lembra? Outra hora também iremos ver o que? Um modelo com um articulador de impressão, tá, gente? A gente ainda não viu, mas a gente vai ver. Agora o texto. Galera, eu vou finalizar aqui, tá? Antes de pôr o texto, porque eu prefiro deixar em sigilo o nome do meu cliente. Mas é isso aí, acabou mais uma aula com um caso real desenhado para a aula de implantes no fluxo digital. Vou terminar aquele HTML, HTML não, desculpa, aquele PDF, né, para vocês estarem entendendo antes de começar os desenhos no Inlab sobre implantes, beleza? No Inlab não, desculpa, no Exocad, desculpa. Então é isso aí, galera. Obrigado. Mais uma aula concluída. Vamos junto.